Olá, pessoal. Eu sou Renata Beatriz Vilego, eu sou advogada, professora universitária e mestranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Mato Grosso. E eu tenho a honra de ser orientada pelo professor Dr. Welder Queiroz. O meu e-mail para contato é revilego@hotmail.com. O título da minha pesquisa é A Jurimetria como forma de efetivação à celeridade processual e o seu impacto na prestação jurisdicional. A minha pesquisa encontra-se na área de concentração Direitos Humanos e Direitos Fundamentais e na linha de pesquisa Estado, Constituição e Direitos Fundamentais. Bom, o que acontece é que com a transformação da sociedade ao longo dos anos, o uso de novas tecnologias passou a fazer parte do cotidiano dos cidadãos. Assim, em tempos atuais, vive-se uma época de grande interatividade, onde o acesso à informação tem sido cada vez mais facilitado com o uso de novos softwares. E é nesse sentido que esses avanços tecnológicos trouxeram para o direito algumas particularidades e desafios. O direito, com rigor de suas normas e algumas de suas formalidades processuais, ele nem sempre consegue acompanhar essas mudanças tecnológicas que às vezes são experimentadas em outras áreas dentro de um limite razoável de tempo. Assim, nós temos muitos desafios para tentar promover essa tutela jurisdicional de forma efetiva. O que acontece é que estudos recentes mostram que, associando os avanços tecnológicos, nós podemos quebrar alguns paradigmas e transformar a retórica jurídica. Assim, o uso da estatística como uma ferramenta de aferição do direito, ela pode gerar informações concretas sobre situações que antes eram abstratas na área jurídica, além de construir dados que sejam passíveis de quantificação. Ou seja, o uso da estatística com meios tecnológicos eficazes podem fazer com que hajam grandes transformações dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Assim surge um problema. Em que medida o uso da estatística aplicada ao direito, por meio da jurimetria, pode proporcionar, de fato, a apresentação de dados de forma transparente para possibilitar a criação de políticas públicas voltadas a proporcionar a celeridade processual? O objetivo da pesquisa, então, é entender em que medida o uso da estatística, por meio da jurimetria, é realmente um método eficaz para análise de dados jurídicos, de modo a dar efetivação à celeridade dos atos processuais e manter equilíbrios nas decisões. Para isso, vai ser necessário descrever sobre os direitos fundamentais processuais do indivíduo, analisar de que forma a jurimetria ela pode ser utilizada para elucidar esses fenômenos jurídicos, com vistas a transformar decisões abstratas em dados estatísticos concretos, por meio dessa análise e cruzamento de dados, e verificar a atuação do Poder Judiciário na busca pela garantia e celeridade processual. O que acontece? Que, com o objetivo de resguardar o seu direito, o indivíduo ele busca tutela jurisdicional. O que acontece é que, mesmo havendo uma mesma ordem jurídica, existem alguns critérios subjetivos que fazem com que as decisões judiciais elas sejam interpretadas conforme as convicções pessoais dos julgadores, o que gera múltiplas interpretações da lei. E, consequentemente, as decisões judiciais elas tornam-se diversificadas, gerando processos conflituosos, morosos, passíveis de recursos. E é ante a necessidade de transformar essa forma de prestação jurisdicional que surge a necessidade da utilização de métodos eficazes para a elucidação dos fenômenos jurídicos. Aí surge um segmento que associa o direito à estatística, que é a jurimetria, que, nas palavras de Marcelo Nunes, ele a define como sendo a disciplina do conhecimento que utiliza a metodologia estatística para investigar o funcionamento de uma ordem jurídica. Ou seja, não se considera mais apenas a aplicação da norma jurídica de forma isolada, mas também o comportamento dos seus reguladores, dos seus destinatários ao interpretar uma norma. A primeira vez que se ouviu falar em jurimetria foi pelo americano Leo Loevring, nos anos de 1960, que foi o primeiro que começou a pensar numa forma de tornar algumas decisões judiciais experimentadas, ou seja, ele começou a transformar os dados daquelas decisões judiciais em ciências exatas. Assim, gente, a jurimetria ela é um instrumento da estatística aplicada ao direito que associa esses meios tecnológicos para poder criar uma análise de dados. Ou seja, esse instrumento não interfere diretamente na decisão. Ele apenas vai computar os dados e, com base nesses dados, existe a possibilidade de fazer algumas projeções futuras sobre a promoção de alguns pedidos judiciais. Se houver uma base de dados reais, que seja alimentada com informações concretas, é possível que se possa encontrar depois, futuramente, um equilíbrio nas decisões. Para realizar a minha pesquisa, eu utilizarei o método bibliográfico,
ante a necessidade de análise e esclarecimento sobre a relação com o tema proposto. Quanto aos objetivos, eu vou utilizar a pesquisa explicativa, de modo a tentar realizar uma análise minuciosa e descritiva de cada um dos elementos propostos aqui no estudo. Quanto à natureza, a pesquisa que se pretende realizar é aplicada, porque pretendo compreender sobre a viabilidade da implantação da jurimetria como uma ferramenta de efetivação à celeridade processual, e quanto à abordagem, a pesquisa será realizada de forma quanti-qualitativa, prevendo a realização de algumas pesquisas bibliográficas para a compreensão de análise conceitual de alguns fenômenos existentes. Bom, até o momento já foram realizadas as pesquisas bibliográficas, fichamento e catalogação de dados de doutrinas nacionais e internacionais, e bem como já está sendo realizado estudos e análises de softwares que são utilizados para fazer essa análise e esse levantamento de dados de decisões judiciais. Tenho certeza que a minha pesquisa poderá proporcionar grandes transformações na sociedade. Espero poder contribuir futuramente com o desenvolvimento da sociedade e de uma prestação de uma tutela jurisdicional efetiva. Aproveito para dizer que é uma honra participar do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Mato Grosso. Muito obrigada.